lindezas! Estamos aqui de novo para dar continuação ao conteúdo da semana passada. Semana passada a gente falou sobre média, lembra? Se eu quero fazer a média de dois números, eu vou somar os dois números e dividir por 2. Se eu quero fazer a média de três números, eu vou somar os três números e dividir por 3. Se eu quero fazer a média de 1000 números, eu vou somar os 1000 números e dividir por 1000, certo? Então essa foi a média que a gente viu na semana passada. Nessa semana a gente vai ver sobre moda e mediana. Quando a gente fala de moda no geral, o que significa dizer, isso está na moda? Quer dizer o quê? Que está todo mundo usando. Então na matemática não é diferente. A moda é essa repetição que se destaca. Então se a gente tem uma sequência e tem um valor que se destaca por se repetir mais, então ele é chamado de moda. Então tem aqui o exemplo. Número 1 repetiu uma vez, 2 duas vezes, 3 três vezes, 4 quatro vezes. Então qual é a moda nesse exemplo? Nesse caso, o número que mais se destacou pela repetição é o número 4, que repetiu 4 vezes. Então 4 é a nossa moda. Certo? Então, moda, simples, é o número que mais se repete. Mais um exemplo. Tem esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, a gente não tem repetição. Se a gente não tem repetição, é porque a gente não tem moda. E aí é chamado de amodal. Quando não tem repetição, a gente chama de amodal, certo? Pode ter mais de uma moda? Pode sim. Eu posso usar a calça da moda e a blusa da moda. Então, eu tenho 2 itens. Então, pode sim ter mais de uma moda. Nesse exemplo, por exemplo. O número 1, ele repetiu 1, 2, 3 vezes. O número 6 repetiu 1, 2, 3 vezes também. Os outros números repetiram menos. Então, o número 1 e o número 6 foram os números que mais se repetiram. Então, eu tenho 2 números aí se destacando porque eles repetiram a mesma quantidade de vezes. Então, são 2 modas, o 1 e o 6, e é chamado de bimodal, porque são 2 bi, né? E nessa outra sequência? 1, 2, 5, 5, 0, 6, 6, 7, 7, 8. A gente tem o 5 que repete 2 vezes, tem o 6 que repete 2 vezes e tem o 7 que repete 2 vezes. Então, eu tenho 3 modas aí no caso, porque se repetiram igualmente. Então, é chamada de trimodal. Então, se repete dois números que se repetem igualmente, bimodal. Se são 3, trimodal. Se não tem moda, é chamado de amodal. Fácil, né? Então, moda é facinho. Reparem que tem algumas sequências que eu coloquei em ordem crescente, outras não. Não faz diferença. O número que mais repete é a moda, estando em ordem alfabética, em ordem crescente ou não, ok? Então, moda é fácil. Agora, vamos passar para mediana. O que é mediana? É o termo que ocupa a posição central quando se coloca os números em ordem crescente ou decrescente. Não faz diferença se você coloca em ordem crescente ou decrescente. O termo central vai ser o mesmo. Se eu tenho 3 números, quem é o meu termo central? Esse daqui. Então, esse vai ser a minha mediana, Esse número é a minha mediana. Se eu tenho 5 números, 2 para um lado, 2 para o outro, sobrou um termo central. Esse vai ser o número que é a minha mediana. Então, nessa sequência, 0, 1, 2, 2, 5, 7 e 8. Primeira coisa que a gente vai ver na hora de olhar para calcular a mediana. Quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 termos. Se eu for dividir ao meio, vai ficar 3 para um lado, 3 para o outro e vai sobrar um aí, 3 para um lado, 3 para o outro e sobrou no meio o número 2. Então, quer dizer, 2 é a minha mediana.
Fácil também, né? E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu tenho 8 números. 8 números. Como é que se eu for dividir ao meio, vai ficar 4 para um lado, 4 para o outro? Sobrou um termo no meio? Não. Como que a gente faz então? Tem mediana? Tem. Como que a gente calcula? A gente vai pegar esses dois números centrais e vai fazer uma média deles. Como eu falei no início, relembrando, né, como é que faz a média? Soma os dois e divide por 2, porque eu só tenho dois números que eu tô somando, então eu vou dividir por 2. Então aqui, tem esses números, como eu falei, são 8 números, dividindo ao meio, sobrou 4 para cada lado e não sobrou nenhum termo no meio. Mas eu posso pegar esses dois termos do meio. Quem são os dois termos do meio? 2 e 4. Então, eu vou pegar os dois, somar e dividir por 2. 2 mais 4, que vai dar 2. 2 mais 4, que vai dar 6. E eu vou dividir por 2, porque eu só somei dois números. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, a minha mediana é o número 3. É como se fosse o número que está entre eles. Quem está entre 2 e 4? 3. Certo? Calcule a moda e a mediana, respectivamente, quer dizer, nessa ordem dessa sequência. Lembrem-se sempre que na hora de calcular a mediana tem que estar em ordem crescente ou ordem decrescente. Para você calcular o termo central, tem que estar em ordem crescente ou decrescente. A moda não precisa, mas quando você coloca em ordem, você também vê qual o número que mais repete. Então, a sequência está aqui. Primeiro, vou colocar em ordem crescente. Colocando a sequência em ordem crescente. Tá aí. Então, essa é a minha sequência aqui em ordem crescente. Dá pra gente ver qual é o número que mais aparece. Qual é o número que mais se repetiu aí? Número 10. Então, a minha moda é 10, certo? Para fazer a mediana, primeiro conta quantos números eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é um número ímpar, então vai sobrar um aí. Dividindo ao meio, vai ficar 3 para um lado, 3 para o outro. E vai sobrar um no meio aqui, que é 10. Então, a minha mediana também é 10 nesse caso. Então, resposta. Nessa ordem, moda e mediana, 10 e 10. Certo? Fácil, fácil, né? Exercício 2. Calcule a moda e a mediana, respectivamente, dessa sequência. Parece a mesma, mas eu acrescentei um número aí. Então, tá aí. Essa é a sequência. Primeira coisa, coloca em ordem, ou crescente ou decrescente. Eu optei por colocar em ordem crescente. Então tá aí. Esses são os números em ordem crescente. A moda, que é o mais fácil, né? Qual é o número que mais se repete? Continua sendo 10, que repetiu 4 vezes. O 20 só repetiu 3, então o que mais se repete é o que repete 4 vezes, que é o 10. Então, a moda continua sendo 10. E a mediana? Vamos contar quantos números eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números, na hora de dividir ao meio, 4 para um lado, 4 para o outro. Não vai sobrar termo central, então eu vou ter que fazer os dois centrais, fazer uma média aí, certo? Então, ó, dividir ao meio. 4 para um lado, 4 para o outro. Como não sobra termo central, eu pego os dois centrais, 10 e 15. E aí eu vou somar e dividir por 2. Como eu estou somando só dois números, na mediana eu sempre vou somar só os dois números centrais, então 2, e divide por 2. 10 mais 15, que dá 25, dividido por 2, que dá 12,5. Pode dar número quebrado sim, tá? A moda também, se eu tiver uma sequência que tem números aí decimais, a minha moda também pode ser um número decimal. Então, 12,5 é o valor da minha mediana, que é a média desses dois centrais, porque não sobrou um termo central.
Então, resposta, como ele pediu moda e mediana respectivamente, quer dizer, moda e mediana nessa ordem, primeiro vem moda, depois vem mediana. Moda 10 e a mediana 12,5. Eu separei aqui com ponto e vírgula, porque a gente está trabalhando com número decimal. Então, 10 é um número, 12,5 é outro número. Por isso que eu coloquei o ponto e a vírgula ali separando. Ok? Então, é isso. Fácil. Moda, o número que mais aparece. E mediana é o número central, é o termo central. Se eu tiver um número, uma quantidade ímpar, eu tenho um termo central, ele é a mediana, acabou. Se eu tenho uma quantidade par, na hora de dividir não sobra um termo central, então pega os dois do meio, soma e divide por 2, sempre colocando a sequência em ordem crescente, tá bom? Qualquer dúvida, procurem titia no Zap, que aí titia tira dúvida. Beijo, bons estudos, boa semana.